Olá, amigos! Eu sou Jusceléia Soares e eu leio para você. Livro O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Capítulo 9. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28:1. As leoas não apenas sabem de forma inata de que são capazes e como fazer o que fazem bem, proezas, como suas vidas são relativamente descomplicadas. Elas descansam quando estão cansadas e caçam e comem quando estão com fome. Fora isso, elas principalmente brincam. Talvez você tenha visto leoas descansando como se estivessem adormecidas. Às vezes, elas até viram de barriga para cima enquanto descansam sob a luz dourada do sol, como painéis solares armazenando energia para depois. Até os filhotes que brincam geralmente não despertam a reação das leoas que descansam. Ocasionalmente, um filhote pode atravessar um limite e receber uma patada indiferente da mamãe mais próxima. Mas nenhuma delas parece estressada enquanto cochilam por uma média de 20 horas por dia. Depois do tempo de descanso, as leoas podem ser vistas se espreguiçando e se juntando a uma brincadeira em grupo, enquanto passam a sua posição secundária, alerta máximo. Entretanto, mesmo em estado de alerta máximo, elas são focadas, mas nunca estressadas. Esta postura focada e relaxada é outro elemento crucial da proeza das leoas, que nós, filhas, precisamos adotar. A Bíblia nos dá certa dose de percepção sobre isso no seguinte versículo. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28:1. Ali está ela, relaxada, confiante e ousada. As pessoas não relacionam os termos relaxada e confiante a corajosa, mas Deus sim. Posso ver isso na leoa. Sua postura transmite constantemente o seguinte entendimento: sou o que sou. Sou poderosa e altamente habilitada, brincalhona e mortal, relaxada, focada e cuidadosa. Como qualquer mulher, a leoa é uma coleção de contradições. Embora este versículo se refira aos leões, sua referência é inclusiva a ambos os gêneros. Todos os leões, fêmeas e machos, têm essa atitude. Talvez também devêssemos adotá-la. Quando a leoa não está caçando, ela não tem motivos para se mover nas sombras. Ela vive na luz. Ela se reúne com suas irmãs e vive a vida ao ar livre, nas extensões cheias de luz da planície africana. Ali, em uma dimensão sem sombras, elas descansam, brincam, alimentam-se, treinam, cheiram-se e até acasalam ao ar livre. E por que uma leoa sentiria alguma vergonha ou a necessidade de se esconder? No mundo delas não existe inimigo corajoso ou poderoso bastante para desafiá-las abertamente em combate. Elas não recuam diante de ninguém, exceto ao darem passagem aos elefantes quando eles vêm andando em alta velocidade. E quando a leoa não está posicionada para caçar, ela tem pouca ou nenhuma necessidade de camuflagem. Os leões e as leoas são reis e rainhas indiscutíveis do seu domínio e estão no topo da cadeia alimentar da sua comunidade. Se o dia for especialmente quente, a leoa pode escolher descansar à sombra, mas ela não procura um abrigo para se esconder. Diferentemente do leopardo e da chita, que vivem e caçam sozinhos. A leoa não precisa escalar árvores ou se encolher sob os arbustos, embora seja capaz de fazer as duas coisas. Nossa leoa descansa sem medo
em plena luz do dia, cercada por suas irmãs, tias, mãe e primas, com os seus filhotes e o seu leão. Enquanto escrevo estas linhas, penso nisso como algo que desejo. Quero descansar, sem medo ao sol, entre irmãs, filhas, primas e mães, enquanto todas nós sorrimos para os nossos filhotes, contentes com o pleno entendimento de que não há nada em nosso ambiente capaz de nos derrotar. Vi essa dinâmica acontecer quando John e eu estávamos em um safari, enquanto seguíamos uma mãe leoa, seu filhote e 2 filhotes fêmeas. O grupo parecia perambular sem destino na grama alta do outono. Eles tinham acabado de se alimentar de uma caça recente e pareciam estar um pouco sonolentos. Vi um grupo de árvores à distância e imaginei que eles seguiriam naquela direção, mas não. Foi bem ali que todos eles se deitaram, na lateral da estrada, a menos de 3 metros do nosso veículo. Limparam-se um pouco, fecharam os seus olhos dourados ao sol ardente e todos adormeceram em menos de 5 minutos. Ali estávamos nós, um grupo de pessoas com espingarda. Tudo bem, só os guardas tinham uma, em um enorme veículo de excursão. E os leões não estavam nem um pouco impressionados ou perturbados. Era a hora da soneca, da metade da manhã deles, e isso era tudo o que importava. Vivendo na luz. Imediatamente sou tomada por inúmeras ideias e imagens do que viver na luz poderia significar para nós. Por exemplo, viver na luz tem a ver com a ideia de viver sua vida abertamente. Na luz, suas janelas e portas estão abertas para receber a família e os amigos. Em nossa casa, a cozinha está sempre aberta, porque, com uma casa cheia de machos, alguém sempre está de boca aberta. Mas não há nada mais crucial para nossa saúde e sobrevivência do que um coração aberto e cheio de luz. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. 2 Coríntios 6,13. Esse convite é tão simples, tão libertador e, no entanto, às vezes tão aterrorizante. Só nós temos o poder de abrir as nossas vidas. Primeiro, nós nos abrimos, depois vivemos abertamente e depois a nossa vida se expande. Abrir a sua vida é viver abertamente, é um processo duplo. Você pode abrir a sua vida e, no entanto, não viver abertamente. Conheço pessoas que revelam muito sobre si mesmas em certas áreas da vida e dos relacionamentos, mas, se fossem viver abertamente, mais coisas que anteriormente estavam encobertas seriam reveladas. Algumas pessoas revelam uma área a fim de camuflar outra. Porém, enquanto minha mente brinca com as palavras de Paulo, considero seu convite quase irresistível. Ele me faz pensar em nossas vidas como presentes desembrulhados para o nosso Deus vivo. As palavras de Paulo pintam imagens de vidas abertas para receber tudo o que é revelado e liberado do alto. Vidas vividas abertamente e em níveis que estão sempre se expandindo. Quero que você visualize a sua vida em movimento, crescendo, ampliando-se e se expandindo, enquanto você faz contato com todos os aspectos do seu mundo imediato. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, do 8 ao 10. Você está ouvindo isso? Assim como a leoa, você está em espaço aberto. Não há sombra de medo para você. Não existe um lugar de vergonha sombrio que possa continuar influenciando a sua vida. Ama esse chamado à ação. O caminho é plano. Continue nele. Muitas pessoas querem saber o que foram chamadas para fazer. Bem,
Não vamos complicar demais o que Deus fez tão simples. Ele nos chama para fazer o que é bom, certo e verdadeiro. Esta é uma lista de atos que não nos envergonhariam se fossem colocados à luz do dia. Somos filhas da luz, chamadas para agir à luz do dia. Nós nos desviamos das muitas atividades que são conduzidas nas sombras. Entendemos o que é agradável a Deus e então simplesmente fazemos isso. Nossas vidas em Cristo são como raios que se expandem e se estendem continuamente a partir daquele momento incrível, no qual a sua gloriosa luz dominou as nossas trevas. A partir daquele momento, raios de sol e luz explodiram de nós. Amo quando o tempo está fresco e quente o suficiente para escancarar as janelas e arejar a minha casa. Fico empolgada quando a brisa entra e varre o ambiente, removendo o ar estagnado, enquanto as correntes de frescor giram pelo meu mundo doméstico. Isso traz um frescor delicioso para dentro de casa, e o ar em nosso lar parece se expandir, enquanto adquire vida e movimento com a fragrância do ar livre. A grama recém-cortada, as flores desabrochando, as árvores balançando e o maravilhoso aroma de um mundo limpo pela chuva convergem para dentro das paredes de uma habitação humana. Essa dinâmica de trazer o que é selvagem para dentro é a nossa razão para focar tanta atenção na leoa, pois, de algum modo, ela personifica graciosamente o impressionante equilíbrio entre a tranquilidade e a força, o descanso e a proeza, o selvagem e o seguro, como este versículo descreve. Vocês estão cansados, esfatiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Nós, que fomos criadas como filhas da religião, precisamos novamente aprender a dançar com Deus. Nossos filhos têm um ritmo natural que John e eu parecemos ter perdido. A reação deles à música é mais livre que a nossa, porque nós fomos ensinados a reprimir todas as reações à música que era feita fora da igreja. Isso faz com que sejamos rígidos em vez de reativos. Os ritmos não forçados da graça são o fluir e a reação natural à operação sobrenatural de Deus em nossos espíritos. Amadas, vocês estão se esforçando e exaustas enquanto trabalham para Ele? Vocês perderam de vista o que é viver a vida com Deus? Às vezes, todas nós precisamos deste lembrete. Eu sei que preciso. Há menos de um ano, eu estava no limite das minhas forças. Você já passou por esse lugar perigoso, no qual a qualquer momento pode tropeçar e cair em um esgotamento total? Bem, talvez não, mas eu já passei por isso. Eu estava preocupada com uma reunião que ainda faltava 3 meses para acontecer. Compartilhei a minha dificuldade abertamente com uma amiga e ela acalmou a minha ansiedade com um conselho sábio. Ela me encorajou, dizendo que tudo o que eu precisava fazer era levar a minha parte, e então o nosso glorioso Senhor da colheita a dividiria e faria multiplicar. Exalei o ar dos meus pulmões e me lembrei de que ele é conhecido por distribuir com muitos o que parece pouco. Vamos aprender novamente como viver livre e levemente. Trabalho e esforço foi o que vivemos depois da queda, mas o descanso deveria ser a nossa posição depois da redenção.
Mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Amo esse convite feito a todas nós. Por muito tempo, muitas portas e janelas foram fechadas por nós e para nós. Você e eu, sozinhas, amada, temos o poder de abrir ou fechar as entradas e janelas da nossa vida. Você é o porteiro, em cujas mãos está o poder de escolher que portas abrir e fechar. Os limites são importantes, mas é seguro convidar Deus a entrar. Quando você abre os portais da sua vida para Ele, descobre que chegou ao lugar da esperança, liberada e aberta para a graça e a glória de Deus. No versículo a seguir, esta revelação continua. Nós não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Marcos 4, 22. Você está incluído nisso. Não há segredo da bondade de Deus que esteja sendo escondida de você. Ele a amou com amor eterno e a convidou para sair com a sua bondade. Assim como Deus revela os seus segredos, agora é seguro você revelar os seus. Há algo muito libertador em saber que não existe pecado, vergonha ou regulamento secreto que tenha influência sobre você. É muito poderoso quando você percebe que Deus conhece até os seus segredos mais obscuros e regras transgredidas, e ainda assim declara abertamente o seu amor por você. Em troca, Ele pede que façamos o mesmo. A mensagem que nos foi confiada por Deus, Deus Pai é amor, e o seu Filho unigênito Jesus morreu para nos reconciliar. É grande e generosa demais para ficarmos em silêncio. O Evangelho não é um segredo. O mistério que deslumbra é o motivo por trás da sua mensagem de amor. Quem somos nós para o nosso Pai Celestial ser tão atencioso conosco e nos dar um presente tão glorioso? Ele revelou o seu plano amoroso e nos pediu para compartilhá-lo tão livremente quando fomos recebidas. Todos merecem ouvir sobre o amor de Deus. Ao ler o convite de Deus à abertura, talvez você tenha percebido que existe uma área de sua vida que permanece fechada. Pode ser um lugar enclausurado de medo ou vergonha. Pode ser uma porta ou uma janela que você tem medo de abrir. Eu entendo. Muitas vezes, quando nossa família viaja, pedimos quartos adjacentes. Esses quartos ficam lado a lado, mas há 2 portas entre eles. Embora o acesso esteja disponível, não há passagem entre os quartos até que ambas as portas estejam abertas. John e eu costumamos abrir a nossa porta imediatamente, e um pouco depois os meninos abrem a deles, depois de desfazerem as malas e trocar de roupa. Quando as 2 portas estão abertas, temos acesso a eles, e eles têm acesso a nós. E todos nós podemos entrar e sair livremente dos 2 quartos. Amada, abra a porta. Há um quarto cheio de luz do outro lado, onde sua família espera. Não tenha medo. Deus não fechou a porta dele para você. Nenhuma porta que estava anteriormente aberta será fechada no seu rosto. A porta dele está aberta. Simplesmente abra o seu lado. Estou convidando você para abrir cada área dolorosa para ele. Permita que a vida e a luz de Deus expulsem cada vestígio de sombra. O inimigo da sua alma quer que você permaneça nas sombras. As trevas complicam e confundem o que é simples e óbvio diante da luz. O nosso Deus não apenas quer que vivamos na luz, Ele quer que vivamos de maneira leve. Você não precisa andar sobrecarregada, e isso pode acontecer agora mesmo. Esta é a beleza e o poder da oração. Escrevi algumas palavras para ajudá-la a destrancar e abrir a sua porta, mas sinta-se livre para permitir que o seu coração seja o seu guia.
Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa-me por me esconder. Quero vir para a luz. Escancaro qualquer porta que esteja fechada e entro na luz e na bondade do Teu amor. Abraço o meu direito de ser perdoada e escolho andar na verdade, porque só ela me estabelece na liberdade. Sou Tua, entrego-me ao Teu amor e seguirei os Teus caminhos. Ilumina o caminho que está diante de mim. Amém. Visão noturna. Agora, irmã da luz, não posso esperar para compartilhar com você outro atributo que aprendi sobre a leoa. Como você sabe, as leoas vivem na luz e caçam no escuro. Mas como elas administram essas caçadas no escuro? Será o seu olfato aguçado ou a sua habilidade de ouvir? Nenhum dos dois. Nossas irmãs leoas, na verdade, enxergam no escuro. Como? As leoas e outros membros da família dos felinos têm a habilidade única de capturar, refratar e depois refletir a luz. Em outras palavras, elas têm a capacidade de transformar qualquer luz de seu ambiente em visão. Em trevas completas, uma leoa é tão cega quanto você e eu seríamos. Mas se houver um vestígio de luz, pontuando o escuro, ele é capturado e transformado em visão. Até mesmo o brilho da lua ou os pontos remotos da luz das estrelas são captados pela visão noturna da leoa. Suas pupilas, que permitem a entrada de luz nos olhos, são diferentes das nossas. Elas lhes dão a capacidade de focar a visão quando outros não podem ver. Em certo sentido, a luz que elas veem sai de dentro dos seus olhos e não do ambiente que as cerca. Esse é o motivo pelo qual os olhos de um gato, às vezes, brilham no escuro. Eles coletam e refletem toda a luz que está disponível a eles. Deus não é uma hipótese derivada de suposições lógicas, mas uma percepção imediata, clara como a luz. Ele não é algo a ser buscado nas trevas com a luz da razão. Ele é a luz. Como nós podemos fazer menos que isso? À medida que as trevas em nosso mundo aumentam, teremos cada vez menos luz ambiente para aproveitar. É hora de desenvolvermos a fonte de luz interior e focarmos nela. Tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já está lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo: ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. Salmo 139, versos 11 e 12. Se algum dia houve um tempo no qual era necessário desenvolver a habilidade de visão noturna desta leoa, esta hora é agora. A maioria de nós pode ver durante o dia, mas o que eu estou propondo é que desenvolvamos a nossa habilidade de ver no escuro. A luz pela qual as leoas veem é a luz que está dentro de seus olhos. Se estivermos iluminadas por dentro, não estaremos sujeitas às trevas do nosso ambiente. Isso nos dará uma visão aperfeiçoada, com um alcance mais amplo e maior perspectiva da parte de Deus. Deus é luz, nele não há trevas. Pergunto-me se realmente somos capazes de compreender essa declaração. Onde há luz, há visão. Onde há visão, há esperança e recuperação da vista. Onde há vista, há revelação. Lembro-me do primeiro versículo bíblico que um dia me foi dado, escrito em uma carta. Ele foi extraído de Efésios 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
versículos 17 e 18. Essa frase tornou-se uma oração diária para mim. Eu a sussurrava quando fechava os meus olhos todas as noites e convidava Deus para entrar nos meus sonhos. À luz do dia, eu respirava essa promessa antes de ler a Bíblia. Eu estava envolvida pela maravilha da promessa de ter os olhos iluminados, com a capacidade de ver o céu acontecer na minha terra. Aquilo que você contempla, você se torna. O que você vê é aquilo ao qual você dá expressão. Temo que tenhamos perdido de vista o quanto é vasta a maravilha que Ele tem para nós. Deus dá-nos olhos para ver. Esse pedido revela o que deveria ser a simplicidade pura e infantil da manifestação profética. Nós ouvimos isto nas palavras de Eli a Samuel. Volte para a cama. Se você ouvir a voz outra vez, diga: fala, Deus, teu servo está pronto para ouvir. 1 Samuel 3:9. A voz de Deus chama o jovem Samuel quando ele está repousando e o desperta. A nossa resposta deveria ser como a dele: fala, Deus, sou tua serva, pronta para ouvir. Até Samuel responder e convidar Deus para falar, ele só havia experimentado o Deus que o chamava pelo nome. Mas no futuro, ele iria falar em nome de Deus. Quantas de nós temos experimentado apenas o Deus que nos chama pelo nome? Acredite, não estou menosprezando essa experiência, mas ela é apenas o começo. Vamos prosseguir para algo mais que cada uma de nós anseia por alcançar. Ansiamos por conhecer o seu conselho e por trabalhar com ele, o que significa permitir que ele fale por meio de nós. O Eterno disse a Samuel: preste atenção, estou prestes a fazer algo em Israel que deixará o povo abalado. 1 Samuel 3:11. Não tenho dúvidas de que esse mesmo agora Deus está nos dizendo: filhas, ouçam com atenção. Vou fazer algo na terra que vai abalar as coisas e chamar a atenção do mundo. Deus anseia por ter um povo que volte a atenção do mundo para ele. Nos dias de Samuel, a voz do Senhor era rara, e as ofertas do povo de Deus e a honra da sua adoração eram tratadas com desprezo. O pecado sexual era desenfreado no templo. O líder era incapaz ou não estava disposto a reprimir os seus filhos, porque ele inevitavelmente se beneficiava das violações deles. Em resposta, Deus se afastou da casa de Eli e despertou um jovem consagrado em que ele podia confiar. As transgressões dos nossos dias não são tão diferentes, e Deus tem filhos que estão despertando e estão vivos. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimado pelo povo. 1 Samuel 2:26. Já vi jovens que são exatamente assim, muito dedicados, abençoados por Deus e estimados pelo povo. O toque do céu está sobre suas vidas e Deus quer posicioná-los ao nosso lado para que juntos todos nós façamos isso. Para que isso aconteça, deve haver um despertar profético dos olhos para ver o que Deus está fazendo, dos ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo e da capacidade de revelar a sua palavra de uma maneira tão vibrante e viva que remova as barreiras do coração humano. Diante disso, quero dar a estas páginas uma perspectiva profética. Quero que você espere e permita que as palavras aqui escritas falem a esse lugar de assombro inspirado por Deus dentro de você. Saiba que ao ler certos versículos, imagens e passagens, elas poderão evocar uma agitação ou uma vivificação do dom de Deus no seu interior. É o Espírito Santo ampliando o ventre da sua vida e aumentando a sua capacidade de ouvir, ver e entender. Certa vez,
Depois que terminei de falar, uma bela jovem que Deus está ungindo poderosamente veio a mim e disse: todas as vezes que eu ouço você falar, o bebê dentro de mim se agita. Ela não estava esperando um filho, pelo menos não da maneira que conhecemos. Ela estava se referindo ao avivamento de alguma coisa de Deus dentro dela, e ela não sabia de que outra maneira descrever isso. Talvez você tenha sentido a mesma agitação dentro de você. E quem sabe você esteja dizendo: não sou profeta. Sou uma dona de casa, uma adolescente, uma empresária ou uma avó. Talvez quando você ouve a palavra profeta, tudo o que lhe vem à mente é Jeremias preso com fogo em seus ossos ou Jonas no ventre de uma baleia. Bem, concordo que a sua vida parece muito diferente da deles. E talvez você não seja de fato um profeta, mas posso dizer que isso não significa que você não seja alguém profético. Ser profético é ser tanto um visionário quanto alguém que vê à distância, o que lhe dá uma capacidade estratégica para prever coisas. Até as nossas orações tomam a forma de uma previsão. Sabemos que Ele ouve, portanto sabemos que Ele responde e nos mostrará coisas grandes e poderosas que anteriormente não sabíamos. Oramos e aguardamos com expectativa. Na época em que Jesus andou sobre a terra, os fariseus tinham perdido seu sentido de visão. A vida e as palavras de Jesus eram um confronto constante para a sua cegueira, o que os enfurecia. Em João 5, Jesus os irritara novamente, mas desta vez era porque ele havia curado no sábado. Isso violou as leis sabáticas deles. Mas é importante observar que o que Jesus fez estava de acordo com o mandamento de Deus, que instruía o povo de Deus a honrar, lembrar e santificar o sábado. O que podia ser mais santo do que curar um homem aleijado? Aos olhos deles, era mais santo não fazer nada. Ou se uma cura tivesse de acontecer, pelo menos devia acontecer em outro dia da semana. Cegos por regras e regulamentos, eles tropeçavam. Jesus defendeu-se. Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era o seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. João, capítulo 5, versos 17 ao 20. O sábado não tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o descansar na obra de Deus. A conversa direta de Jesus nos deixa com algumas perguntas para responder. Primeiro, você é uma filha de Deus? Você quer ver o que seu pai está fazendo? Você quer ser incluída nisso? Você quer ser apenas uma portadora da luz ou alguém que expulsa as trevas? Você está feliz vivendo essa vida cristã de modo independente? Você quer levar as maravilhas de Deus para um mundo esgotado, desiludido, moribundo e ferido? Jesus não era misterioso, mas por onde ele ia, levava as maravilhas de Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, não podia fazer nada de si mesmo, então nós não podemos fazer nada em nós mesmas e de nós mesmas, sem a percepção iluminada do Espírito Santo. Assim como ele andou, devemos nós andar. Temos a promessa da sua ajuda. Para enfatizar isso, vamos ver Atos 2. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar o meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra: sangue, fogo e fumaça.
O sol ficará escuro e a lua ficará vermelha, antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus será salvo. Atos 2, versículos 17 a 21. Ainda temos a promessa das palavras do vento nesses últimos dias. Creia-me, à primeira vista pergunto-me por que Deus nos escolheria. Ao viajar pelo nosso planeta e olhar em volta, creio que este não é o povo ou a época que eu teria escolhido para derramar o meu espírito. Eu teria escolhido uma época muito melhor, mais pura, mais segura, quando as coisas não estivessem tão confusas ou incertas. Eu consideraria o ano 50 depois de Cristo, antes de começarem a matar os cristãos, como uma ótima opção. Mas onde isso nos deixaria? Ou talvez você esteja pensando que não quer ou não precisa de um derramamento do Espírito. Talvez a cultura da sua igreja não acredite nisso, mas realmente não importa o que eu diga ou o que você quer. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar o meu Espírito sobre todo tipo de gente. Parece-me que no fim, tanto o povo quanto a sua opinião pertencerão a Ele. Dito isso, o que exatamente isso significa? Como seria um derramamento do seu Espírito? Bem, vamos explorar e definir um pouco mais a dinâmica de um derramamento do Espírito. Há aproximadamente 2000 anos, o Espírito Santo foi liberado sobre a terra para revelar Jesus e tornar novos os corações dos crentes de perto e de longe. Então temos o Espírito Santo ativo no seu corpo e entre o seu corpo, a igreja. Então temos o Espírito Santo ativo no seu corpo e entre o seu corpo, a igreja. Mas eu hesitaria muito em chamar o que temos agora de um derramamento. Então, como seria um derramamento? Para explorar isso, precisamos primeiro conhecer o significado da palavra Espírito. Espírito possui 4 significados diferentes. O primeiro é força. Sob essa definição, encontramos as palavras coragem, caráter, vontade, poder, fortaleza, fibra moral, sabedoria, determinação, audácia, coração e entusiasmo. O versículo a seguir é um exemplo do Espírito derramado como coragem e força física. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, Sansão, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Juízes 14, 6. Tudo bem, esse é um exemplo radical. Não é exatamente a imagem do Espírito descendo em uma forma de uma pomba. Um exemplo do Espírito como sabedoria e fortaleza moral seria esse. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 2. E também, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. E ainda há o Espírito derramado como capacidade e habilidade. E eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. Êxodo 31, 3. Por último, eis um versículo que representa o Espírito como um coração. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, 19. Então temos a segunda definição principal de espírito, e ela se encontra sobre a palavra alma. Sob esse título estão as palavras ser interior, força vital e essência. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18, 14. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. A definição seguinte de espírito é espectro, fantasma, aparição. Tenho plena certeza de que essa não é a que precisamos pesquisar. E por último, espírito é definido como a sensação, atitude, humor, tendência e atmosfera geral. Você talvez já tenha ouvido as pessoas dizerem que é uma boa sensação
ou espírito em algum lugar. Elas não estão falando de um fantasma ou de uma pomba. Elas estão falando de uma atmosfera ou de uma expectativa. Muito provavelmente no cenáculo, antes do primeiro derramamento, quando as pessoas estavam em concordância e reunidas em um único lugar, havia uma atmosfera, um humor ou um espírito que dava as boas-vindas e honrava tudo aquilo que Deus desejava fazer. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, segundo Coríntios 3,17. Assim, aqui vemos o Espírito promovendo uma atmosfera de liberdade, na qual as pessoas podem receber de Deus. Você provavelmente percebeu que eu não defini Espírito como o dom de línguas. As línguas não passam de uma das manifestações ou evidências da presença do Espírito Santo, mas as línguas não são toda a expressão do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, vimos o Espírito Santo ser demonstrado em muitas das maneiras mencionadas. O Espírito revestiu Sansão de poder com força sobre-humana, e assim ele derrubou um templo sobre os filisteus. Elias correu mais que a carruagem do rei. A coragem de Deus veio sobre Gideão, e ele reuniu um exército sem armas para derrotar os seus opressores. Por meio do poder do Espírito, Débora, uma mulher sozinha no deserto, levantou uma força de guerra para acertar as contas com o opressor inimigo de Israel. Pelo poder do Espírito, Jesus demonstrava o caráter de Deus em todo lugar por onde ia, e a todos a quem encontrava. E então viemos nós. A Bíblia diz que em nossos dias os corações iriam vacilar e fraquejar por causa do medo. Como este medo debilitante será vencido? Talvez a resposta seja um derramamento da coragem de Deus. Por estarmos em um período de restauração profética, às vezes as pessoas podem ver o que está no horizonte, mas repetir ou dizer isso parece artificial ou forçado. Algumas de vocês podem ter tido encontros com o mover profético no passado, que pareciam tanto estranhos ou simplesmente totalmente errados. Bem, vamos falar claro. Deus está atrás de mais do que uma posição no corpo de Cristo ou de um grupo de pessoas com títulos. Ele está atrás de pessoas que têm o seu coração. Somos proféticos simplesmente em virtude do tempo em que nascemos. Não é porque frequentamos um seminário, mas porque, assim como Samuel, frequentamos o nosso Deus. Não há nada de errado com um seminário. Apenas o fato é que Deus é maior do que qualquer seminário. Deus nunca pretendeu que o Espírito fosse exclusivo, reservado para a elite ou limitado. Ele pretendeu que a criação e as visões e sons proféticos abrissem nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nossas bocas para falar e os nossos corações para entender. Correndo o risco de simplificar excessivamente o profético, quero lhe dar algumas diretrizes que reuni ao estudar meu profeta favorito, Isaías. Desde o princípio de seus escritos inspirados e proféticos, aprendemos isto. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Isaías 2:3. Amo isto. A forma como ele age é mostrada a nós para que possamos viver da maneira para a qual fomos feitos. Fomos feitos para viver em sincronia com Deus. Ele quer nos revelar os seus caminhos e suas obras. Diante desta declaração, encontrei algumas diretrizes visionárias básicas em Isaías 49, que são repetidas quando Paulo cita Isaías em Romanos 9. Olhe para o alto, olhe em volta, olhe bem, olhe para frente, diga a verdade. Primeiro, olhe para o alto. Se você está se perguntando como erguer os olhos ao céu, não precisa olhar além do livro do Apocalipse para adquirir uma perspectiva celestial. Por favor, não pense que este livro é um manual de profecias assustadoras sobre o fim dos tempos. Ele é uma coleção de revelações daquele que era, que é e que está por vir. Deus independe do tempo. Ele é eterno e costuma nos falar a partir desta posição de eternidade. Na faculdade, tive um semestre inteiro de estudo do livro do Apocalipse.
e ainda fico desnorteada com qualquer tentativa humana de comprimi-lo na nossa dimensão de tempo. Duvido que João, o revelador, sequer tenha entendido tudo o que escreveu. Às vezes, não há problema em não saber tudo. Limitar-se a apenas crer que há um drama muito mais grandioso do que podemos imaginar, acontecendo por trás dos bastidores. Existe uma necessidade aterradora de um olhar para o alto. Ainda estamos pregando Jesus andando pelas praias da Galileia, caminhando com os rapazes, despido da sua divindade e movendo-se pela terra como filho do homem. E quanto ao Jesus que se revelou a João? Imagine isto se puder. O filho do homem, com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como uma catarata. Segurava as 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol, quando está próximo da terra. Vi tudo isto e caí como morto a seus pés. Sua mão direita me levantou, e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte. Abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que vê, as coisas que são e as coisas que estão para acontecer. Apocalipse 1, 13 ao 19. Vamos ser realistas aqui. João era muito possivelmente o mais equilibrado dos 12. Parece que ele pode ter sido um dos favoritos de Jesus. Afinal, foi a ele que Jesus confidenciou sua última ceia. João viu Jesus revelado no céu como o Filho de Deus e desmaiou como morto aos seus pés. Isto é um pouco mais do que Jesus que carregava ovelhas e assava peixes. Esse é o Filho do Deus Altíssimo, revelado como um rei guerreiro que segura as estrelas, armado e majestoso. E se começássemos a pregar sobre esta revelação feroz de Jesus? Falando sério, veja a abertura do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus, o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo a seu servo João, e João contou tudo o que viu, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Leitor, você é um abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam essas profecias. Todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Este livro é, antes de tudo, uma revelação de Jesus. Há uma bênção declarada sobre o leitor, o ouvinte e o que guarda esta revelação, de modo que estou pensando que ele é mais do que digno da nossa atenção. Por que esta revelação seria necessária? Não temos um registro de como ele viveu e andou nesta terra? Creio que ela é um vislumbre de quem verdadeiramente é esse Jesus triunfante, o nosso Messias. Ele se despiu e se tornou como nós, para que pudéssemos nos despojar e nos tornarmos como ele. Ele é poderoso, ele é santo, ele é glorioso, portanto, olhe para o alto. Em seguida, olhe em volta. A partir do momento em que temos um vislumbre da perspectiva do céu, começamos a ver a nós mesmos, nossos arredores e os habitantes da terra através de olhos diferentes ou mais iluminados. Isaías experimentou isso quando ficou perplexo com a revelação de Deus em Isaías 6. Primeiro, ele viu que suas palavras eram impuras. Então ele pensou no povo com quem vivia, impuro. Uma brasa foi usada para expurgar a sua culpa e pecado. Isaías respondeu: envia-me. Ele foi expurgado, ampliado, e estava pronto para ir a um povo que Deus disse a ele antecipadamente que não o viria. As imagens contrastantes e conflitantes de um Deus santo e justo, e que vemos quando olhamos para nós mesmos e para o mundo que nos cerca, deveriam partir o nosso coração. Olhe ao seu redor, liga o noticiário ou assista a uma comédia. O que você vê?
Eu vejo pecado e injustiça, mas também vejo filhos da luz começando a sair do esconderijo para enfrentar as densas trevas que se acumularam enquanto eles estavam escondidos na luz. Depois, devemos olhar bem. Creio que isso significa que precisamos procurar maneiras de fazer o bem ou trazer saúde ao que não está bem ou saudável em nosso mundo. Isso significa fazer brilhar a luz para expor áreas das trevas, trazendo esperança aos desesperançados de perto e de longe. Significa desviar-se do mal e fazer o que é certo, restaurar a saúde e a força ao que não está saudável ou está comprometido. Fazer essas coisas pode variar desde promover soluções econômicas e educacionais até resolver problemas relacionais. Em volta de nós existem casamentos e famílias que precisam ter a sua saúde restaurada. Há também pessoas com uma necessidade desesperada de medicação, de água limpa, de alimentos. Existem os solitários que precisam ser colocados em famílias, órfãos a serem adotados e cativos a serem resgatados. Há homens e mulheres oprimidos e marginalizados para serem levantados. Olhe bem. Agora, olhe para frente. Olhar para frente. Precisamos do entendimento de que as nossas escolhas atuais seguirão adiante e, portanto, exigem não apenas a percepção de olhar bem, mas a perspicácia de olhar adiante. Precisamos viver com a tentativa deliberada de ver através das circunstâncias ao nos aproximarmos dos cruzamentos da vida. Tenho uma motocicleta Ninja. Ela provavelmente não é o menor item ou o mais seguro que possuo. E para que o meu marido se sinta confortável com o fato de eu dirigir algo tão perigoso, fizemos um curso de segurança em motocicleta. Eu era a única mulher no curso. Em nossas aulas, aprendemos que a maioria dos acidentes acontece nos cruzamentos. Não porque o motociclista está se comportando perigosamente, mas simplesmente porque os motoristas dos carros não os veem. Para evitar acidentes, nos ensinaram um termo para nos lembrar de sermos proativos. Se, olhe em inglês, que são as iniciais de procure, avalie e execute em inglês. Quando me aproximo de um cruzamento em minha moto, fico muito mais consciente da presença dos carros do que os motoristas da minha presença. Por esta união da minha consciência aumentada com a inconsciência relativa deles, entro no modo de busca. Olho para os carros que me cercam e observo quem está falando ao telefone, quem está fazendo a volta, quem me notou e quem não me notou. E também observo as condições da estrada. O cascalho e a areia não são meus amigos. Pesquiso cada cruzamento em busca de problemas em potencial e caminhos para o outro lado. Quando a minha busca está completa, avalio as condições para determinar a melhor abordagem. Às vezes, quando John e eu estamos os dois de moto, ele vai primeiro, porque a moto dele é muito mais barulhenta e eles o ouvem chegando. Mas se o trânsito está atrás de nós, ele quer que eu vá primeiro, para que ele guarde as minhas costas. Então, depois que o plano foi elaborado, nós o executamos. Não enviamos mensagens duplas aos carros. Eu não sinalizo que vou para a esquerda e depois vou para a direita. Nós nos certificamos que nossas intenções sejam tão claras quanto possamos comunicar a eles. Uma vez em movimento, estou consciente de outra lição que aprendi com a minha moto. Se você olhar para baixo, corre o risco de cair. Em uma motocicleta, como na vida, você precisa olhar para cima e através das curvas. Você concluirá a curva corretamente se mantiver os olhos em para onde está indo. Olhe para frente, em vez de onde você esteve ou está. Olhe sempre para o destino. Onde estamos atualmente não é o lugar para onde estamos indo. Há mais adiante de nós, mais alegria, mais perigo, mais Deus, mais mal, mais justiça, mais liberdade, mais poder, mais luz, mais esperança. Estamos verdadeiramente em um cruzamento entre a maneira como as coisas são e a maneira como elas serão ou deveriam ser.
Isso significa que haverá muitos motoristas inconscientes navegando nesta vida ao nosso redor. Não é trabalho deles tomar cuidado conosco. Nós é que devemos tomar cuidado com eles. Por fim, diga a verdade. Paulo disse que Isaías olhava para frente e dizia a verdade. Na vida de Isaías, suas palavras nem sempre eram recebidas como verdade. De acordo com alguns historiadores, ele foi cerrado ao meio por dizer a verdade. A verdade não era popular, bem recebida pelas pessoas ou conveniente, mas Isaías não apenas a disse, ele viveu a verdade que via para o futuro. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito de busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João 4:23. Esta foi a oração de Jesus por nós. Faze-os santos, consagrados com tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. João 17, do 17 ao 19. Se não soubermos o que é verdade, então temos a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho, para o entendimento de Deus, que é a verdade. Existem aqueles que olharam para o alto e depois deixaram de olhar, e então se esconderam. Existem aqueles que olharam em volta, mas ficaram sobrecarregados porque nunca olharam para o alto, então não fizeram nada. Existem aqueles que olharam para frente, mas deixaram de dizer a verdade, então viveram uma mentira. Existem aqueles que disseram a verdade, mas nunca olharam em volta, de modo que a verdade não levou saúde a outros. Assim, mantendo a esperança de elevar o nível de exigência no capítulo seguinte, meu objetivo é escrever algumas maravilhas fantásticas para que possamos recapturar aspectos da força perdida. Não através do derramamento, mas através da visão. Por favor, nem por um instante imagine que o que eu compartilho com você nessas páginas foi apresentado de alguma forma estranha. Não foi assim. Essa mensagem me foi dada em uma revelação assombrosa. Esta é a minha tentativa muito humana de compartilhar com você uma revelação maior do que as minhas palavras limitadas podem explicar. Ter um entendimento iluminado é crucial em um mundo de loucas trevas. É verdade que aquilo que você contempla, você se torna. Precisamos permitir que uma visão interior e imagens de luz sobrepujem o que nos cerca. É hora de olharmos além do que é evidentemente óbvio e vislumbrarmos o que Deus está fazendo em meio à desesperança. Embora contemplemos as trevas, devemos declarar a luz. Com olhos do nosso entendimento, recuperaremos o deslumbramento com relação a quanto nosso Deus é grandioso, que Deus nos dê olhos para ver. À medida que a luz de Deus aumentar, creio que haverá um despertar profético divino. Deus nos dará olhos para ver o que Ele está fazendo, ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo, e ousadia para falar a sua palavra com autoridade. À medida que esse despertar acontecer, as barreiras do coração humano desmoronarão. Espere e permita que Deus declare a sua maravilha no mais profundo do seu interior. A capacidade profética de capturar um vislumbre da visão de Deus é contemplar a sua maravilha e adquirir percepção. Sem essa visão, a vida é, na melhor das hipóteses, uma caminhada no escuro. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Provérbios 29:18. Jesus não era esquisito, mas onde quer que fosse, ele levava o assombro de Deus. Por quê? Ele só fazia o que via seu pai fazer. Ele via simultaneamente a humanidade sofredora e a reação do seu pai santo a ela. Ele declarava luz e verdade para dissipar as trevas e as mentiras da religião que cegavam os olhos dos filhos de Deus e os separavam do Deus vivo. Outro termo para profeta é vidente. Jesus via o que os outros ignoravam. Ele percebia os sofredores e os proscritos e tocava os impuros. Ele não apenas via as multidões, Jesus via as pessoas.
Ele via mais do que homens e mulheres. Ele via indivíduos e corações. Jesus via luz em meio às trevas e expunha as trevas que fingiam ser luz. Ele era a luz do mundo e agora você deve ser a portadora dessa luz. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Filipenses 2,15. Aí está, amadas, uma descrição da nossa caçada no escuro. Resplandecemos a luz dele e a levamos às trevas. Deixamos o mundo perdido e sofredor ver as nossas vidas transformadas. Não nos escondemos das trevas, em vez disso nós as dissipamos. As trevas fogem da nossa presença, à medida que a luz se aproxima da dimensão das sombras. Descobrimos o que as trevas deixaram para trás. Há muitos que estão escondidos em lugares escuros, esperando pela luz da libertação. É hora de caçarmos e resgatarmos todos os que ainda estão cativos e desesperados por uma mensagem de esperança. Caçando no escuro. Recentemente tive a chance de caçar no escuro, enquanto percorria as favelas sombrias da Índia. O que encontrei no escuro me surpreendeu. Fui a Mumbai como convidada da Life Outreach. Elas fizeram uma aliança com algumas organizações locais que trabalhavam para resgatar mulheres e crianças presas na imundície e no abandono dos bordéis das favelas. O povo indiano é lindo e sua cultura pode ser graciosa e gentil, mas as condições das favelas são deploráveis. O que testemunhei fez o ambiente do filme Quem Quer Ser um Milionário parecer limpo. Ratos do tamanho de gatos, pequenos, se esgueiravam entre o excremento humano e animal que se espalhava pelas vielas e ruas. Quando saí do carro com o ar-condicionado que me levou em segurança através da insanidade do trânsito de Mumbai, fui completamente transportada para um mundo estranho. Não estranho por ser exótico, mas estranho porque era um mundo em si, uma microcultura de desumanidade. Era a época das monções e a combinação de umidade com calor elevara a condição do ar de estagnado para sufocante. Imediatamente fui atacada pelos cheiros da favela, uma combinação cáustica do excremento e urina misturados com comida apodrecida, condições de vida imundas e pessoas sujas. O próprio ar era pesado e oprimido por um espírito das trevas. Percebi dois elementos em ação: o belo povo indiano e o espírito brutal que o mantinha cativo. Na favela, não havia como encobrir seus efeitos ou atributos. Homens e mulheres cambaleavam sob o peso desse espírito enquanto a pobreza, a corrupção e a depravação pesava sua mão sobre todos. Na tentativa de passar sem ser notada, nossa equipe estava vestida com trajes indianos nativos, mas qualquer ilusão que tivessem de que isso pudesse funcionar logo se esvaiu, já que éramos percebidos por todos pelos quais passávamos. O pastor e as guias missionárias que nos acompanhavam nos encaminharam apressadamente para a clínica médica que mantinham na região. Essa clínica construiu confiança e ganhou a reputação de amar e servir ao povo. Entrei na sala de espera modesta, onde pacientes aguardavam silenciosamente que o médico os avaliasse. Uma equipe ministerial composta de ex-donas de bordel esperava pela nossa chegada. Entramos em uma sala lateral, onde fui instruída que estava ali somente para abençoar as mulheres nos bordéis. De repente, soube que o sermão que trazia em minha mochila seria inútil. Eu estava em um terreno desconhecido e totalmente ciente de que Lisa, a escritora e conferencista, não iria ter êxito ali. Por estarmos disfarçadas, eu não podia usar a minha Bíblia. Minha intérprete falava um inglês limitado e eu não falava hindi. O contato com aquelas pessoas só podia ser feito pelo Espírito de Deus. Para captar tudo o que pudéssemos das histórias delas, colocamos um microfone dentro da minha túnica e amarramos o fio ao redor da minha cintura.
prendendo o microfone a um gravador preso nas minhas calças. Uma câmera escondida estava disfarçada entre as voltas da echarpe preta que envolvia o pescoço de outra mulher. Demos as mãos, oramos e entramos nas ruas barulhentas. Tive uma sensação imediata de estar sendo observada, mas esse olhar parecia mais triste do que hostil. Olhei para cima e vi do outro lado da rua uma janela de segundo andar, que emoldurava o rosto de uma bela garota asiática. Eu diria que ela não tinha mais de 15 anos de idade. Seu rosto jovem exibia um misto de dor e desesperança. Só então percebi que ela estava atrás das grades, trancada em um bordel. Como responder a um olhar como aquele? Um sorriso não pode ser compartilhado. Eu não podia sacudir a cabeça e arriscar que ela interpretasse minha reação como julgamento ou desgosto. Correspondi ao seu olhar, até ela olhar para o outro lado. Quando olhei para baixo, vi uma escada. Em sua base estava sentado um grupo de homens irados. Eles encontraram meu olhar com um desdém declarado, como se dissessem: quem vocês pensam que são? Vão embora, vocês não pertencem a esse lugar. Sem dúvida, eu não pertencia mesmo. Nenhum ser humano criado à imagem de Deus pertencia a um lugar tão terrível. Aquele não era um lugar ao qual pertencer, era um lugar do qual fugir. Uma das mulheres sentiu a minha angústia e colocou o braço ao redor da minha cintura. Venha, vou ajudá-la a atravessar a rua. Ela me guiou em meio às pessoas, às bicicletas e aos carros que viajavam por ruas enlameadas sem regras ou faixas. Depois de um dia na favela, aprendi que a única regra para pedestres era não parar depois de ter começado a atravessar uma rua. Você continua andando em frente destemidamente, independente de quantas bicicletas, motocicletas e carros vêm em sua direção. Uma vez hesitei no meio da via, e duas ex-donas de bordel me rodearam e me empurraram adiante, enquanto sacudiam a cabeça. Não pare, nós a protegeremos. E elas o fizeram. O primeiro bordel ao qual chegamos tinha uma área comum de não mais de 1,5 metro por 2,5 metros. Era ali que os clientes esperavam pelas garotas para atendê-los. Era ali também que as mulheres se reuniam para cozinhar, socializar e cuidar dos seus filhos. Da sala sombria, elas podiam observar a miséria da rua do lado de fora. Nesse ambiente, um grupo de mulheres destruídas havia se reunido para ouvir sobre o amor de Deus. Entrei e não pude evitar perceber outra porta. Ela estava levemente coberta por uma cortina e levava a um corredor estreito, alinhado com fileiras do que pareciam cabinas de banheiro. Mais tarde eu soube que era ali que as garotas dormiam e atendiam seus clientes. Olhando para esse corredor, observei que algumas portas estavam fechadas, o que podia significar que uma garota estava descansando ou ocupada. Voltei a minha atenção para as mulheres que estavam diante de mim. Elas cobriam o chão e a área para sentar que rodeava ambos os lados da sala. Amontoando-se sob os véus, elas olhavam desconfiadas para nós enquanto entrávamos em fila. A intérprete saudou-as em hindi. Elas ouviam atentamente e respeitosamente, acenaram no estilo indiano único. Não demorou muito até que eu ouvi o meu nome na mistura de palavras em hindi. As cabeças se voltaram na minha direção. Dei uma olhada desesperada para o pastor. Ele respondeu levantando o braço e repetindo a advertência anterior. Abençoe-as. Elas estão esperando por você. Estão aqui há 2 horas. Apresentei-me e disse de onde eu vinha. Disse a elas que eu tinha 4 filhos e um neto a caminho. Minhas palavras pareciam vazias e ocas aos meus próprios ouvidos. O que minhas referências de vida poderiam significar para aquelas mulheres? Tudo o que elas conheciam desaparecia diante da minha normalidade norte-americana. Mas elas foram educadas e acenaram ligeiramente. Compartilhei como havíamos viajado uma grande distância para que elas soubessem que não estavam sozinhas. Mulheres do mundo inteiro as tinham em seus corações e choravam pela dor delas. O que isso queria dizer? Elas não estavam sós?
A notícia sobre o desespero delas havia escapado das favelas? Outras choraram por suas perdas? Contei a elas quantas mulheres levaram as filhas da Índia escondidas em seus corações perante o trono de Deus em oração. O rosto delas começaram a brilhar com lágrimas silenciosas. Às vezes, pergunto-me se realmente entendemos o poder da concretização de uma conexão. Não estamos sós em nossas lutas. Não estamos sós em nossas esperanças. Jesus prometeu estar sempre conosco. Confessei o meu arrependimento pessoal, como em minha juventude eu desperdiçara a mesma pureza sexual e dignidade que havia sido roubada delas à força. Eu tinha escolhido a promiscuidade, porém mais tarde abri a porta para Deus, e o seu amor inundara a minha vida e me salvara da destruição. Elas se inclinaram para mim. Senti o Espírito Santo iluminar cada uma daquelas mulheres. Elas não eram uma coleção de mulheres, eram filhas individuais. Toquei cada um dos seus rostos um por um e confiei que Deus, do mesmo modo, estenderia sua mão e acentuaria as minhas palavras humanas com seu espírito. Enquanto eu fazia contato, declarava suavemente: Deus tem um plano para a sua vida. Lágrimas desciam pelos seus rostos, voltados para cima diante desta menção a um Deus que as havia procurado e visitado nas trevas do seu cativeiro. Elas sabiam intimamente o que significava viver sob a opressão e os esquemas dos outros. Cada garota estava vivendo um pesadelo que a outra pessoa planejara para sua vida. Cada uma das mulheres que entrevistei fora raptada ou enganada, sendo lançada em uma vida de cativeiro sexual. Elas tinham sido levadas cativas pela promessa exatamente daquilo que eu agora oferecia: esperança. Cada uma ousara algo mais, um emprego melhor, uma educação melhor, ou apenas ser amada. Algumas esperaram escapar da pobreza cruel de suas aldeias. Essas mulheres ouviram mentiras de homens e mulheres em que um dia confiaram. Eram histórias de tios, maridos, irmãos, primos e tias, e até de amigos que as venderam. O sonho delas de uma vida melhor foi usado para atraí-las. Pedi que elas tivessem esperança novamente, para confiarem em Jesus, o Filho de Deus, que não podia mentir. Também disse outras coisas a elas, coisas que agora esqueci. Frases e palavras que, se fossem repetidas nessas páginas, poderiam soar infantis ou terapêuticas em nossa sociedade ocidental, mas no momento elas foram inspiradas pelo céu. Sem qualquer som de trombetas, uma atmosfera do céu invadiu aquela área apertada. Uma conexão havia sido feita quando elas responderam ao Deus vivo que oferecia esperança a cada uma delas. Ao sentir essa esperança e a minha inadequação para me comunicar, voltei-me para o pastor. Ele orou com aquelas mulheres e por elas. Quando ele clamou ao céu, as mulheres do nosso grupo se moveram para o meio daquelas filhas preciosas e abraçaram cada uma, cercando-as em oração. Naquele momento parecia que as paredes tinham recuado. Percebi um cliente enquanto ele saía, puxando o fecho de suas calças e lançando um olhar de desgosto sobre o ombro. Nós éramos os visitantes incomuns. Focada e feroz. Considere a seguinte passagem bíblica: mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos, quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os índices de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem. A impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte à medida que verifica sua respiração. Os órfãos ganham paz. Os sem-tetos ganham lar. O reinado do terror acabou. O governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Salmos 10, do 14 ao 18. Você pode realmente ouvir isso? Essas palavras incluem todos os elementos que precisamos para caçar na escuridão: justiça, triunfo, cura, esperança, adoção, restauração, retidão, um fim e um novo começo. Agora é hora de orar essas palavras. Se declararmos a palavra de Deus, Ele velará por ela. Esta é uma medida extrema, uma oração do tipo mafiosa.
Eu, pessoalmente, estou cansada e esgotada de orações seguras e boazinhas. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau, Deus. É uma oração perigosa. É uma petição intensa. E não posso imaginar fazer esta oração baixinho ou de forma passiva. Na verdade, o Salmo 10 é a promessa de Deus que eu tomei como espada quando viajei recentemente para o sudeste da Ásia. Todas as vezes que via injustiça, eu brandia essa espada. Seja focado e feroz na oração. Feche os seus olhos para o óbvio. Contemple uma visão de restauração e justiça. É isso que Deus quer trazer à terra. Existem pessoas que precisam que você feche os olhos e as veja quando você ora. Em outras palavras, faça orações realmente perseverantes que cheguem ao céu e assustem você ao passarem pelos seus lábios. Uma igreja passiva não perdurará. A melhor esperança para a igreja é que comecemos a caçar no escuro, até que o príncipe da paz venha e ponha fim a esse reinado de terror. Para que isso aconteça, precisamos individual e coletivamente buscar, procurar e recuperar o que está agora em oculto. Creia-me, você não precisa viajar para a Índia para encontrar pessoas desesperadas presas no escuro. Há homens, mulheres e crianças cativas em toda parte. Eles esperam que nós nos levantemos e tomemos uma atitude, que abramos a porta para a liberdade e saiamos de qualquer área das trevas pessoais para podermos trazê-los para a luz. Quando estivermos cheios com a luz de Deus, verdadeiramente tiraremos os perdidos das trevas. Esta não é hora de brigar por causa de doutrinas ou de competir por causa de mega ministérios ou posições eclesiásticas. Deveríamos estar servindo, em vez de nos comparando e nos posicionando em busca de poder. Acorde! Os órfãos estão esperando por adoção e cuidados em todos os níveis. Milhares de pessoas solitárias e isoladas estão orando e esperando que, apesar de todas as aparências, elas não estejam sós. Mostrei o conceito da caçada no escuro, em uma escala maior e internacional, ao compartilhar nestas páginas a história da dor e do tráfico na Índia, mas ela deve lhe servir como perspectiva. Não imagine que a sua dor ou a dor dos que a cercam são inexpressivas. Deus está perto de todos os que sofrem a agonia do cativeiro, do isolamento, da traição, do estupro, do abuso e da desesperança. Visita pessoas em todas as nações. As pessoas têm as mesmas necessidades em toda parte, mas nem todas as pessoas têm os mesmos recursos. Vamos ser mordomos fiéis e multiplicar a nossa prosperidade bem. Você é abençoada em abençoar outros. Inúmeros lugares precisam da bênção que você pode dar. Você não precisa ir longe para dar. A desesperança pode ser encontrada em seu local de trabalho ou na loja onde você costuma comprar. O abuso pode estar acontecendo no casamento de uma amiga. O isolamento pode ocorrer entre as pessoas com quem você adora. Seus filhos podem se sentir traídos por alguém na escola. Muitas vezes, o próprio ato de dar esperança a outros se torna a nossa cura. Pessoas em todo o mundo precisam do amor e do valor que Jesus Cristo agrega à alma humana. Quer elas se encolham em cantos de pobreza avassaladora, se sintam em torres de marfim, quer descansem de forma inquieta em um castelo de cartas. As linhas foram traçadas, os limites foram estabelecidos. A vida e a morte e destruição, a esperança e a desespero, a luz e a trevas. As dimensões nunca foram mais claras e o que está em jogo nunca foi tão precioso. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Assim, mulheres corajosas. Não consigo imaginar um exemplo melhor de como devemos nos conduzir. Creio que você está com este livro em mãos porque você é uma filha da promessa. Você escancarou a porta. Agora aprenda a viver e descansar na gloriosa luz de Deus. Vamos viver levemente juntas também. Não permita que a ansiedade ou a preocupação isolem ou oprimam você. Vamos abrir bem os olhos e aprender a ver no escuro, a olhar além e ver corações e as coisas que estão escondidas. Juntas vamos caçar no escuro e trazer outras para a luz de Deus. Como
uma leoa, vamos atingir o equilíbrio entre relaxada e aberta, intensa e feroz. Descansar nele, relaxar umas com as outras e juntas sermos ferozes diante das trevas. Eu sou a Joceleia Soares e eu leio para você. Olá, amigos. Eu sou Joceleia Soares e eu leio para você.